8h19, de volta na Folha FM em 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, também no stream aí no Face, onde você acompanha essa entrevista ao vivo com as imagens aqui, nossa, do Aloysio Abreu Barbosa e da Natália Soares, que é a nossa convidada hoje, ela que é considerada aí a revelação da eleição no primeiro turno a prefeito em Campos. Voltamos com você, Aloysio, e com você, Natália. Natália, eu hoje vou ficar mais nas perguntas do grupo e também aqui do stream, que tem muitas perguntas, né? Vou me ater mais hoje a ler as perguntas. Até porque a gente busca interatividade. O jornalismo hoje é feito com o leitor, ouvinte, né? E com o telespectador. E se a gente tem aqui no programa Maurício Forel Batista como o comentarista mais assíduo desde o início do programa, no grupo é a Silvana Venâncio. Toda vez que eu solto no grupo, é fulano, amanhã ela é a primeira a fazer a pergunta, como foi de fato para você. Silvana mora em Bom Jesus de Itabapoana, é uma colega querida dos tempos de FAFIC, de comunicação na FAFIC. Um beijo se estiver nos ouvindo, Silvana. Ela pergunta aqui, a você, Natália, aqui mesmo em Bom Jesus, professora Natália, muitos colegas professores, também assistentes sociais, diziam que se votasse em Campos, o voto seria em você. Na sua opinião, a crescente do seu partido aqui em Campos, ela fala aqui, mas ela é de Bom Jesus, e também em São Paulo com Boulos, se vê que o pessoal realmente está sendo a esquerda desejada, porque o PT não se aliou no primeiro turno com Boulos, lançou seu candidato próprio e perdeu de lavada. Isso influi sobre as denúncias de corrupção associadas ao Partido dos Trabalhadores? E quando vem o PSOL e não vem envolvido nisso, está sendo sinônimo de luta que está faltando ao PT, o que pensa sobre isso? Quando se pensa em PSOL, pensa em Marcelo Freixo, Chico Alencar, Boulos, pode-se dizer que a população campista também pode colocar a professora Natália? Então, é porque foram várias perguntas. Aí eu vou tentar assim, organizar na minha cabeça para poder responder, né? Teve a questão do PT, de entender que o pessoal agora é de luta, né? E talvez o PT não. Eu acredito que o PT é de luta. Só que existe também um sentimento, acredito não, tenho certeza, que o PT é um partido de luta. Basta ver como votam a bancada, né, no Congresso Nacional, por exemplo. Todo mundo que me pergunta, eu falo assim, olha, as pessoas adoram malhar os partidos de esquerda, mas trabalhador, dá uma olhada no site, né, do Congresso, dá uma olhada lá para ver como estão votando os parlamentares, porque isso é muito importante, ver quem está do seu lado, ver quem sempre te defende quando tem uma votação, por exemplo, de reforma previdenciária, quando tem uma votação sobre a reforma trabalhista que vai cair no lombo do trabalhador, ver como votam os partidos de esquerda. Eles vão estar votando em defesa do trabalhador. E o PT tem esse papel também, né? Então, é um partido de luta, é um partido que está nas ruas. PSOL e PT sempre se encontram nas ruas de Campos, né? Então, eu e a Odisseia, por exemplo, que fomos as candidatas PT, PSOL, a gente se encontra para poder falar sobre a morte da Marielle, a gente se encontra para combater a reforma administrativa, a gente se encontra para combater a reforma previdenciária. Em todas essas lutas, a gente estava nas ruas. Então, eu acredito que não é porque o PT não é de luta. Eu acredito que existe também esse sentimento antipetista, que foi gerado muito também em função das mídias e de tudo mais, que criou um monstro maior do que aquele que podia controlar, que foi o Bolsonaro, que entrou aí nas eleições passadas. Se você me permite, Natália, só para relembrar a pergunta dela, eu acho que ela usou, além da luta, a questão da corrupção do PT, que o pessoal não tem. Isso sim, né? E é impossível que a gente diga que o PT também é o partido ilibado. A gente viu, a gente assistiu, né? Enfim, teve o Mensalão e outros escândalos, que acredito que o partido precisa passar mesmo por essa autocrítica. A gente não está aqui para defender a corrupção, né? O pessoal, inclusive, a gente se mantém muito afinado nesse quesito, de não receber, por exemplo, dinheiro de empresários, para que essa dívida não seja cobrada depois, ou para que a gente não tenha que fazer outros tipos de acordo, que a gente considera acordos que são espúrios, então, de comprar pessoas para poder votar junto. Então, a gente não tem, né, isso.
Então, eu acredito que isso também se soma, né, esses escândalos, esse caso da mídia, de ser propulsora desse sentimento antipetista. E aí, tudo isso combinado, né, mais a figura de polarização criada a partir do Bolsonaro, que polariza muito com o PT, tenta polarizar também com o PSOL, mas em menor escala. Acredito que o PT foi esse partido mais atingido, porque tinha uma figura nacionalmente, como Lula, que aí ficou nessa polarização, né? Lula, Bolsonaro. E o que a gente acredita dentro do PSOL é que não existe essa figura personalismo. Então, você, por exemplo, cita o Freixo. São quadros importantes do nosso partido, isso é real. O professor Tarcísio, o Freixo, o Chico Alencar, que são pessoas até que foram eleitas agora, né, lá no Rio, na bancada do Rio, para vereadores, e que são quadros importantes. Mas o que a gente tenta permanentemente não se deixar cair é em criar essa figura maior do que o partido. Porque a gente acha que essa perspectiva ela é muito equivocada. O que tem que aparecer é esse coletivo, né, o partido. Então, Natália pode ser uma figura pública de campus? Pode, mas não é só a Natália. E entender que essa figura pública ela é uma figura coletiva. Então, por exemplo, quando algumas pessoas falam surge uma nova liderança, eu não gosto dessa palavra, né? Inclusive, eu tenho muito medo dela, porque você fica... Não é só muito visado, como também sendo uma figura que desponta para além do partido, né? Com um papel de influência muito maior do que o partido. E acredito que não tenha que ser assim. Então, eu espero, inclusive, a nota do PSOL para me manifestar em relação ao segundo turno, porque é uma nota que sai da base e que sai da coletividade, que é uma nota discutida, que é uma nota refletida. Então, eu vejo com muita cautela esses nomes que despontam para fora do próprio partido. Eu sei que isso é quase que inevitável e que as pessoas buscam pessoas para se afirmar. Mas o que a gente quer construir é uma sociedade baseada em outros valores. Valores em que o próprio povo se sinta responsável pelas mudanças e por promover a crítica e a mudança necessária na sociedade, né? Então, é uma figura coletiva. Eu não sei se eu respondi, eu não sei se tem mais alguma coisa, porque foram várias perguntas. Sim, não, acho que Foi essa sim. questão. Acho que ela perguntou, citando o Bolo, citando o Chico Alencar, que pediu como entrevistador, Chico Alencar. O entrevistador geralmente é frio, ele não se deixa impressionar. Mas Chico Alencar, não sou religioso também não, embora seja devoto de Francisco de Assis, mas não sou católico. Chico Alencar é um cara que dá a impressão de estar diante do Francisco. Assim. Chico Alencar é um camarada que eu pessoalmente tenho uma conta. E o que ela pergunta, se você acha que a partir dessa eleição, se você passa a ser, não um líder, como você quis marcar, mas uma referência. Como são esses nomes para o pessoal nacional? Você acha que sim? É Silvana, né? Silvana, eu agradeço muito, Silvana, a pergunta, né? E também os votos de Bom Jesus, se fossem de Campos, né? Então, eu agradeço muito. Eu acho que sim, eu acho que uma referência é um bom nome, né? Para se falar, como a Silvana disse. É porque eu quis aproveitar a pergunta dela e colocar como tem saído algumas vezes, né? Que seria uma nova liderança. Não uma nova liderança, mas uma referência, talvez, para o partido, né? Mas sabendo que essa referência é uma referência porque parte da escuta. Então, eu não sei, né, se vocês puderam acompanhar, mas até na pré-candidatura e durante agora eu sempre uso muito nós, né? Nós, né, decidimos isso, nós pensamos nisso, e porque realmente foi assim, né? Foi uma figura construída com base na coletividade. Então, nós, de fato, pensamos. Nós tínhamos preparação para os debates, que era algo que me preocupava muito antes das eleições, né? Eu falava, meu Deus, eu vou ter que ir para o debate, e como é que eu vou para o debate? Então, assim, eu não me senti sozinha em momento algum. E ter esse apoio das pessoas, e ter as pessoas construindo efetivamente um programa para a cidade, para disputar a cidade, é muito importante. E isso demonstra o caráter da esquerda que a gente também quer dar, que é um caráter coletivo, um caráter de poder popular. E isso é sempre partilhar poder, né? Então, esse é o caráter de tom que a gente quer levar para a esquerda campista. Uma pergunta aqui do Kleber Tinoco, advogado da UENF.
que eu acho que complementa bem essa resposta sua e a pergunta da Silvana, as perguntas da Silvana. Kleber Tinoco, advogado da UENF, especialista em direito público. Depois da eleição, a professora Natália pretende, de alguma forma, se manter ativa na vida pública, por exemplo, fiscalizando os atos do governo, ou optará por uma postura mais discreta? Então, o discreto ou não, Kleber, é relativo, porque eu sempre estive na vida pública de Campos, não num cargo, né, efetivamente, mas nas ruas, como eu falei, né, que o pessoal e o PT se encontraram em muitas lutas aí na cidade, eu estava em muitas lutas. Eu presidi o conselho, né, depois eu fui vice-presidente do conselho, que é uma função pública de alta relevância. Então, a gente pretende, obviamente, continuar acompanhando. A gente pensa, inclusive, em montar talvez um observatório das políticas públicas e ter incidência, efetivamente, participando e cobrando, né, o poder, a gestão que se fizer presente. Independente de ser Viana, independente de ser Garotinho, a gente vai continuar nas lutas, nas ruas e na cobrança, porque acredito que é isso que faz uma sociedade civil que está atenta. Inclusive, a gente convoca outras pessoas para a luta. Todo mundo que quiser se somar a esse papel de vigília, isso é muito importante, que é uma vigília atenta, ou seja, uma vigília cidadã. Isso é importante, porque a gente pensa assim, democracia. Inclusive, tinha uns outdoors muito mal criados, né? E muito... É mais do que mal criado, eu estou falando mal criado, mas são os outdoors coercitivos. E uns outdoors que nos coagem, que dizia, ou vocês estão em Bolsonaro agora, ou trocamos vocês em 2022. O que é isso? Né? Isso não é democracia? Quando você tem isso, você já não tem mais a democracia? Uma democracia, qualquer cidadão é livre para poder falar, para se expressar, para acompanhar, para fiscalizar e para cobrar, por que não? Então, o papel do PSOL né, já era esse, e vai continuar sendo. E agora com mais qualidade, porque a gente criou um programa para disputar a cidade. E criou um programa baseado nas pessoas, na escuta com as pessoas. Então, a gente pretende estar presente em todas essas lutas. O que a gente não tem, e que provavelmente a gente não vai ter, né, durante esses outros 4 anos que se desenham daqui para frente, 2 anos, é ter essa capilaridade nas mídias. Porque isso aqui se deu muito também devido às eleições e devido a gente estar ocupando um cargo majoritário. Então, a gente hoje tem esse espaço, né? Eu estou aqui na Folha falando, a gente faz as entrevistas em diversos canais de comunicação, rádio, televisão. Isso vai sumir um pouco. E aí vai parecer, às vezes, que a gente está desaparecido. Mas não, a gente vai continuar ativamente nas lutas. Então, quem quiser acompanhar as redes sociais, quem quiser me acompanhar também pelo Twitter, né? Fica a dica aí, porque a gente sempre vai postar em que lutas a gente está, onde é que a gente está, o que é que a gente está acompanhando, e discutindo e defendendo a cidade, defendendo principalmente os mais vulneráveis, aqueles que são excluídos das políticas públicas, dos direitos sociais. Então, é isso que a gente vai acompanhar efetivamente. Outra pergunta aqui de outro advogado, esse é uma referência no direito criminal de Campos, Felipe Drummond. Minha pergunta para a professora Natália. Professora, desde o início da sua candidatura, alguns questionaram se a senhora teria reais intenções de governar a cidade e, se eventualmente eleita, não se surpreenderia por não ter a perspectiva real de gerir o Executivo Municipal. Partindo dessa premissa, até que medida a sua candidatura teria apenas a legítima expectativa de trazer mais visibilidade para as pautas do PSOL na agenda do debate do Executivo Municipal, visando também eventual candidatura posterior a cargo legislativo? E até que ponto havia real esperança de governar a cidade com uma equipe já concretamente selecionada? Existe, obviamente, né? A gente também não é desprovido da capacidade analítica, a gente faz as análises e a gente consegue, assim, observar que sem a máquina, que sem aceitar dinheiro de empresários, que com uma campanha muito menor, né, em tempo de televisão ou em tempo de propaganda, que quase sem grana, por exemplo, eu vou dar um exemplo,
alguns candidatos usaram para turbinar, né, suas redes sociais, Facebook, Instagram. Gente, a cara do Bruno Calil, eu vi a cara do Bruno Calil até no afinador do violão do meu celular. Então, assim, altamente propagandeado. E isso custa uma grana. Então, o que alguns candidatos utilizaram só para turbinar é mais do que o que a gente recebeu para fazer as 3 candidaturas do PSOL. As 2, a proporcional e uma majoritária. Então, a nossa capacidade analítica chega aí. Porque, como eu disse em algumas entrevistas, para uma candidatura desse porte, pequena, sem ter comunicação, sem ter a comunicação na mão, né, que eu estou falando, é óbvio, o desafio é gigantesco, está conhecido. E a nossa percepção se confirma também. A grande parte das pessoas votariam nulo ou branco, porque elas não têm candidato. As que têm também não estavam convictas. Então, disputar esses votos foi o que a gente tentou fazer e que fez efetivamente, onde a gente conseguiu andar. Mas a gente também não tem perna para chegar em todos os lugares. O que a gente tem eram militantes voluntários para panfletagem. Enquanto outras candidaturas estavam lá, né, com todo mundo pago para poder panfletar, para distribuir, para chegar, o que a gente tinha era força de vontade, perna e braços militantes. Inclusive, agradecer a militância da UP, né, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, e do PSOL nesse trabalho, de acreditar e de esperançar, né, de fazer diferente. Mas, então, essa era a avaliação. E a avaliação era de que seria muito difícil conseguir chegar até o segundo turno, obviamente. Porque a gente está todo sem esse aparato e com uma pessoa à frente desconhecida e com um partido pequeno à frente. E aí existe esse desejo e essa análise de criar também uma figura pública e de dar nome ao partido, efetivamente, do partido poder aparecer com as suas pautas e com as suas disputas para a cidade, mas isso não significa que a gente não teria, por exemplo, uma capacidade para gerenciar a cidade, pelo contrário. Eu costumo dizer que eu nunca nego um desafio, ou não deixo o medo me vetar. Vou com medo, mas vou. Aceitar essa candidatura foi muito difícil do ponto de vista pessoal. Então, do ponto de vista pessoal, pensar que eu poderia sofrer infinitos ataques e pensar que eu estaria exposta e que o anonimato talvez não seria mais possível, eu até falava assim, ai, santo anonimato, né? Saudade do meu santo anonimato. Porque anonimato é muito bom, né, também. Então, assim, ter esse papel de abdicar um pouco também para se colocar publicamente é muito difícil disso ser decidido. Não foi fácil para mim, não foi fácil para minha família. É uma família que não tem ninguém, né, na política. Então, eu acredito que, assim, ainda que a nossa análise estivesse errada, por exemplo, não temos como chegar, né, no segundo turno, mas chegamos. Vamos lá, disputa, né? A gente vai disputar efetivamente e tecnicamente a gente tem muita condição. Lê-se pelo nosso programa de governo. Então, assim, a gente tem uma equipe muito qualificada ao lado. É uma equipe pequena, mas não tão pequena assim, e de muitas cabeças e de braços que efetivamente se doaram para a construção desse programa. Então, são pessoas técnicas, são economistas, são contadores, são pessoas que entendem do orçamento, são pessoas que estavam ali com a gente fazendo as contas e tentando estabelecer o que seria viável ou não de se colocar. Então, assim, a gente teria até algumas secretarias desenhadas, mas também numa proposta de conferir aos funcionários de carreira do município que ocupassem majoritariamente essas pastas. Porque a gente premia o servidor que já está na ativa há muito tempo, e oferecendo, né, uma pasta, e desonera também um pouco a folha de pagamento dos servidores. Isso seria muito importante e essa era uma das nossas propostas. É óbvio que eu me assustaria, não vou mentir, né, aqui. Claro, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sempre fui com medo para as coisas e vou fazer o meu melhor, né? Tem um poema do Fernando Pessoa que diz: colocamos o melhor que pudermos em cada lugar que tivermos. E é isso, né? É dar o nosso melhor em cada lugar para fazer o possível e o inimaginável. E a população poderia contar comigo nesse sentido. Espanto, mais medo, e daqui a pouco caindo a ficha e vamos embora, né? Vamos formar essas secretarias, vamos diagnosticar a cidade, vamos ocupar isso de forma efetiva e garantir que a população seja atendida nas suas necessidades. Então, não tenho dúvida de que a nossa capacidade para gestão, eu me formei para isso, né? Assim, eu terminei o doutorado em políticas sociais,
eu já atuei como assistente social, enfim, eu atuo como professora. Então, em diversas áreas, sempre que eu ocupei, eu dei o melhor de mim. E eu tenho certeza que, assim, em todos os lugares que eu saio, eu sempre saio com o coração na mão, né? Porque eu gosto de ocupar aqueles lugares e também tenho um reconhecimento pelo trabalho. E todo trabalho, quando ele é legítimo, ele tende a aparecer, independente de onde você esteja. E se os meus trabalhos aparecem, é porque, em alguma medida, também eles se tornaram legítimos. Eu não tenho dúvida que isso aconteceria também com a gestão de pontos. Perfeito, são 8h40. Nós podemos fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para fechar o programa com a Natália, a professora Natália, e nesse último bloco a neutralidade do partido no segundo turno. Eu só queria, Cláudio, se você me permite. Pois não? Sim. Marcelo Sá está colocando aqui no comentário. Eu sou os nossos bolsonaristas aí, agradecemos pela audiência. A audiência é sempre boa, independente do espectro político. Né, Marcelo Sá, com o PT, o pessoal, o Luiz é um poço de amorosidade. Quando é com um bolsonarista, o cara se torna uma fera. O Marcelo Sá, eu acho uma coisa engraçada. Eu já fui chamado de coxinha na época de PT, já fui chamado de misógino por identitário, agora sou chamado constantemente de comunista pelos bolsonaristas. Na impossibilidade de todo mundo estar certo ao mesmo tempo, eu fico com uma sentença de Paulo Francis, um jornalista, que, embora conservador, eu não sou conservador. Se eu tivesse que me definir politicamente, sou um cara de centro-esquerda, sou uma raça em extinção, sou um social-democrata. Eu repetirei Paulo Francis: trata as pessoas como adultas, critico-as. Tá bom? Vamos lá para o intervalo. Muito bom, 8h41. A gente volta já com a Natália. Oferecimento do programa da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar.